Bom, para entender um pouquinho o que está acontecendo, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente convidou para esse bate-papo o professor Günter Rudzik, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, seja muito bem-vindo. Já para começar a contextualizar, para o pessoal entender, não é de hoje esse conflito, não é que agora está pipocando uma possível guerra. Isso vem lá da anexação da Crimeia, é isso mesmo? Oi, Lilian, obrigado pelo convite. Olha, na verdade vem de mais longe ainda, né? Então, desculpa, vou ter que fazer um retrocessozinho histórico, porque se a gente não entender esse ponto inicial, a gente fica sem entender o hoje. Tá? Quando o Império Russo nasceu, chamava Império Rusk, e a primeira capital chamava-se Kiev, que é a capital da Ucrânia hoje. O que eu quero dizer com isso? Na cultura, na mentalidade do russo, a Ucrânia sempre fez parte da Rússia. Então, quando a União Soviética acabou, no finalzinho ali, dezembro de 1991, na verdade, em setembro, já houve uma votação na Ucrânia, votando a maioria esmagadora pela independência da Ucrânia em relação à União Soviética. Isso os russos nunca aceitaram completamente. Inclusive, levou anos para uma negociação patrocinada por americanos e britânicos entre Ucrânia e Rússia para acertar o quê? A Ucrânia vai abrir mão das armas nucleares que estavam em seu território, na época da União Soviética, vai devolver para a Rússia e a Rússia vai assinar um tratado garantindo, né, as fronteiras ucranianas. Né, porque as pessoas muitas vezes nem sabem. No dia 26 de dezembro de 91, quando a União Soviética deixou de existir, a Ucrânia se tornou a quarta maior potência nuclear do mundo. Com certeza os ucranianos, né, se arrependem até hoje de terem feito esse tratado de abrir mão das armas nucleares. Então já vinha desde lá de trás esse ressentimento, mas a Rússia estava muito enfraquecida nos anos 90, né, saindo do comunismo e se transformando em capitalista. Em 2008, quando começou a ter uma conversa de que a Geórgia e a Ucrânia poderiam ser aceitas na OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é a aliança militar do Ocidente, Europa, Estados Unidos, Canadá. Aí acenderam as luzes amarelas no Kremlin e Vladimir Putin já se colocou contrário a isso. Por coincidência, nesse mesmo ano, georgianos de ascendência russa, que se consideram russos, se levantaram contra o governo da Geórgia, e aí o governo da Geórgia reprimiu e foi a desculpa para Putin invadir e acabar com o exército e as forças armadas da Geórgia em questão de 2 semanas. O Ocidente parou de falar nisso. Em 2014, quando o governo da Ucrânia estava negociando um tratado de livre comércio com a União Europeia, livre comércio, não era na OTAN, o presidente Vladimir Putin chamou o presidente da Ucrânia para conversar no Kremlin. Quando ele saiu de lá, disse: olha, vamos abandonar isso e vamos assinar um tratado de livre comércio com a Rússia, e ele vai dar o dinheiro para a gente quitar a nossa dívida externa. Foi aí que os ucranianos se levantaram, derrubaram esse governo, e aí houve esse levante de russos ucranianos na parte leste do país, principalmente na Crimeia, fizeram uma votação e eles foram anexados à Rússia. Desde então, há províncias, o que nós chamamos de estados aqui no Brasil, no leste da Ucrânia, que estão em guerra civil contra o governo ucraniano com o apoio da Rússia. Ou seja, é uma história muito mais comprida. Ou seja, não começou ontem, como o senhor bem disse, não começou em 2014 nessa questão da Crimeia. Mas e agora? Existe a real possibilidade do presidente Vladimir Putin realmente invadir a Ucrânia? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, uma invasão em larga escala, eu acredito que não, porque a Ucrânia não é um país pequeno, um país
grande, com uma população grande, e que desde 2014 vem se preparando militarmente. Antes disso, o exército ucraniano era praticamente um, um tigre de papel, né? Não existia efetivamente, mas desde 2014 vem se profissionalizando e nos últimos anos os cidadãos ucranianos vêm se voluntariando nos dias livres, principalmente nos finais de semana, a fazerem treinamento militar. E o governo ucraniano já avisou que, em caso seja atacado, vai disponibilizar arma para todos os seus cidadãos. Ou seja, numa invasão militar, a Rússia teria que enfrentar uma guerrilha muito grande. Então, não seria um quadro também muito favorável à Rússia. Fora isso, você teria um isolamento econômico, principalmente financeiro, da Rússia muito grande. É isso que eu ia perguntar em relação às sanções, porque isso já aconteceu no passado e custou muito caro para a Rússia, né? Sim, e alguns dizem, tá vendo? Ela sobreviveu, vai sobrevivendo. Não, o governo americano não impôs tudo que ele tem à sua disposição. O que as pessoas muitas vezes, né, nem sabem é que toda negociação comercial que é feita em dólar precisa fazer o quê? Compensação em dólar. Se tem que fazer em dólar, tem que passar por algum banco americano. Nesse momento é que o governo americano pode fazer o quê? Não pode. Eu proíbo você de fazer essa compensação. E aí o país fica sem receber os dólares. Sem receber dólar, quebra financeiramente. E aí, o senhor falou que a população está muito bem armada, existe um preparo caso essa invasão aconteça. E aí, por outro lado, há também uma mobilização de países ocidentais preparados para agir caso alguma coisa aconteça. Como é que vai ser essa reação no caso da OTAN em relação a Vladimir Putin? A gente já tem declarações de Joe Biden, enfim. É como reagir e quando reagir, né? A OTAN deve estar aí se perguntando, inclusive. Está debatendo, as posições contrárias estão ficando explícitas e esse é um dos grandes objetivos do Vladimir Putin. Ele quer rachar, ele quer acabar com a OTAN, por quê? A OTAN é que garante a presença militar americana na Europa, é que garante que essa pressão russa sobre os europeus não vai funcionar. Porque aí é ir longe demais, como o próprio presidente Biden já disse, e vem reiterando isso nos últimos dias, o Tratado do Atlântico Norte, né, no seu artigo 5º, estabelece a obrigação de defender caso um país seja atacado. Então, é justamente a existência da OTAN que atrapalha os grandes projetos de aumentar a influência russa para os antigos países do bloco soviético, chamado exterior próximo. É isso que ele está querendo, restabelecer essa influência em tudo que era ex-União Soviética e do bloco soviético. Então a gente vê ali Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Hungria, Ucrânia, a própria Geórgia, todos esses países do leste europeu estarem sob a influência russa. E com a presença americana, com esses países na OTAN, isso não dá. Então ele está querendo provocar esse racha na OTAN. Esse é um dos grandes objetivos estratégicos do Putin, e fazer isso nesse momento com a Ucrânia é tentar levar acontecer definitivamente esse racha, porque Estados Unidos internamente está com uma sociedade dividida pelo quê? Pelo trumpismo e o anti-Biden, né? O anti-trumpismo e o racha que se estabeleceu ali desde a eleição do ex-presidente Trump. Vários países europeus estão passando por processos semelhantes. Então ele está se aproveitando desse momento de rachas nessas sociedades democráticas para tentar levar ao extremo desses rachas e enfraquecer esses países. E aí, professor, antes da gente terminar, eu queria perguntar em relação ao Brasil, porque existe uma agenda de Jair Bolsonaro com Vladimir Putin. É o momento propício? Isso pode indicar que, de alguma forma, o Brasil esteja atrelado à Rússia em forma de apoio ou algo assim, ou isso fica somente na conta, entre aspas, do presidente Jair Bolsonaro?
antes de mais nada, fica na conta do presidente Bolsonaro, os outros governos sabem separar isso, mas o Brasil, como uma sociedade como todos, pode sair prejudicado. Ele não vai visitar somente, né, o presidente Vladimir Putin, ele vai também passar pela Hungria e pela Polônia, que são dois outros governos, principalmente da Hungria, que têm praticamente acabado com a independência das instituições do Estado, enfraquecido a oposição, prendido opositores, coisa que Vladimir Putin faz. Então, nesse momento, passar por esses países, primeiro, indica, são só esses governantes que querem aparecer numa foto junto ao presidente Bolsonaro. Os outros líderes democráticos ocidentais não querem. Passar pela Rússia nesse momento de crise com a Europa, com o Ocidente, tiraria o Putin de um isolamento diplomático. Com certeza isso não vai pegar bem junto aos países da Europa e dos Estados Unidos. Não é à toa que o próprio vice-presidente Mourão vem se pronunciando contrário a essa visita. Então, sim, é uma armadilha que ele está criando, né, o presidente Bolsonaro, de se isolar cada vez mais, mas ele está tentando fazer isso para não parecer isolado, porque o ex-presidente Lula visitou a Europa, foi recebido por vários chefes de Estado, e ele não. Então ele está numa, como a gente diria, numa saia justa agora. Professor, muito obrigada por essa aula, né, essa verdadeira aula que foi essa entrevista, e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, dessa novela chamada Conflito Rússia e Crimeia, infelizmente, novela da vida real, Rússia e Ucrânia. É isso, vamos esperar, porque as próximas semanas parecem ser decisivas. Obrigado pelo convite. Obrigada, professor.